Caros alunos do 9º ano, caros amigos do canal Revisão Ciências, nós vamos fazer uma aula hoje sobre funções químicas, ok? Antes de entrarmos nas funções químicas, vamos fazer uma pequena revisão. A gente viu que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vimos que a matéria pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Vimos que a matéria é constituída por pequenas partículas chamadas átomos, que existem vários tipos de átomos com características diferentes. Então nós temos os elementos químicos e átomos de elementos químicos diferentes ou de elementos químicos iguais. Se tiverem afinidade entre si, eles podem se ligar, formando as ligações químicas, que infelizmente nós não tivemos tempo de estudar. Então, a partir das ligações químicas entre os átomos de elementos químicos, formam-se as substâncias. Se as substâncias forem compostas por átomos do mesmo elemento químico, são chamadas de substâncias simples. Se elas forem formadas por átomos de elementos químicos diferentes, são chamadas substâncias compostas. Estudamos também as reações químicas, que ocorrem quando substâncias interagem entre si, produzindo novas substâncias. Então você tem os reagentes e os produtos. E hoje vamos estudar as funções químicas, que são, na verdade, uma forma de classificar as substâncias que existem em 4 grupos distintos. Pessoal, então quando estudamos os átomos, vimos o modelo atômico atual, que é o modelo planetário. Ele considera que o átomo tem uma região central, pequena, que concentra toda a sua massa, chamada núcleo, que possui 2 tipos de partículas, prótons e nêutrons. E uma região mais externa chamada eletrosfera, onde os elétrons circulam ao redor do núcleo. Então, nos átomos, nós temos 3 tipos de partículas. Elétrons na eletrosfera, eles têm carga negativa. Lá no núcleo, nós temos os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga elétrica. Nós não estudamos as ligações químicas, mas esse esquema aqui ele ajuda a entender o que seria uma ligação química. Então a gente tem aqui 2 átomos de elementos químicos diferentes. Em azul a gente tem um átomo de sódio, Na, e de marrom a gente tem um átomo de cloro, Cl. Átomos desses 2 elementos químicos possuem uma afinidade muito grande entre si. Então, normalmente na natureza eles se ligam e formam uma substância composta chamada cloreto de sódio. Aqui uma equação química que representa uma reação química na qual o cloreto de sódio, sal de cozinha, está presente. No caso, ele é produto nessa reação química. NaOH, que é o hidróxido de sódio ou soda cáustica, reage com ácido clorídrico, produzindo o sal de cozinha, que é o NaCl, e água. Reagentes NaOH e HCl. Produtos NaCl, H2O. Nós estudamos a lei da conservação das massas, estudamos a lei das proporções definidas, balanceamento de equações químicas. Bom, então agora chegamos ao assunto de hoje, que são as funções químicas. Então as substâncias que existem, resultantes das ligações químicas entre átomos de elementos químicos, elas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes: ácidos, bases, sais e óxidos. Nosso objetivo aqui é caracterizar cada uma das funções químicas e também identificar, através das fórmulas químicas, as substâncias que pertençam a cada um dos 4 grupos. Os ácidos têm sabor azedo, são corrosivos, têm a fórmula química começando com hidrogênio. Quando estão dissolvidos na água, eles conduzem bem a eletricidade, possuem um pH menor que 7, e como exemplos eu coloquei o ácido clorídrico, o HCl, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. As bases têm sabor adstringente, são corrosivas, sua fórmula química termina com OH, que é uma hidroxila,
em água conduzem bem a eletricidade, assim como os ácidos, possuem pH maior que 7, e como exemplos eu coloquei a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, NaOH, e o hidróxido de potássio. A escala de pH vai de 0 a 14. Quando a substância tem um pH menor que 7, ela é ácida. Quando a substância tem um pH maior que 7, ela é básica. Quanto mais distante do 7 o pH, mais forte é a substância. Então, uma substância que tem um pH 2 é um ácido forte. Uma substância que tem um pH 13 é uma base forte. Quanto mais próximo do 7, mais fraca é a base ou o ácido. A substância que tem pH 7, ela é neutra, ela não é nem ácida e nem básica. Então, em comum, ácidos e bases têm duas características principais: o fato de serem corrosivos e, na presença de água, conduzirem bem a eletricidade. Os óxidos são compostos binários em que um dos elementos é o oxigênio. Composto binário é aquela substância que possui apenas dois tipos de elementos químicos. Os óxidos podem ser ácidos, se eles reagem com água formando ácidos, e podem ser básicos, se eles reagem com água formando bases. Exemplos que eu coloquei: SO3, que é o óxido de enxofre, e Na2O, que é o óxido de sódio. Ambos são compostos binários porque só possuem dois tipos de elementos químicos. No caso do óxido de enxofre, ele só tem oxigênio e enxofre. No caso do óxido de sódio, ele só tem sódio e oxigênio. São compostos binários em que um dos elementos é o oxigênio. E por último, os sais. Os sais têm sabor, obviamente, salgado. Em água conduzem bem a eletricidade. Os exemplos que eu coloquei: NaCl, KCl, CaCO3. É o cloreto de sódio, o cloreto de potássio e o carbonato de cálcio. Então a gente nota que a fórmula química dos ácidos sempre se inicia com hidrogênio, HCl, H2SO4. A fórmula química das bases sempre termina com OH, que é uma hidroxila, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Os óxidos, como dissemos, são compostos binários em que um dos elementos é o oxigênio, então também se torna fácil identificar sua fórmula química. E as fórmulas químicas dos sais a gente vai identificar mais ou menos por eliminação. Se começa com hidrogênio, provavelmente é ácido. Se termina com OH, é base. Se é um composto binário em que um dos elementos é o oxigênio, é óxido. As substâncias que não se encaixam nessas três primeiras características provavelmente serão sais. Então vejam bem: NaCl não inicia com hidrogênio, não termina com OH, não é um composto binário, não tem oxigênio, é um sal. KCl não tem oxigênio, não pode ser óxido, não se inicia com H, não pode ser ácido, não termina com OH. No caso do CaCO3, poderíamos fazer uma confusão com óxido pelo fato de ter oxigênio, mas não, porque CaCO3 não é um composto binário, ele tem cálcio Ca, carbono C e oxigênio. Para concluir, uma pequena observação: falamos no sabor como características de algumas funções químicas, mas muitas dessas substâncias não podem ser levadas à boca, pelo fato de serem corrosivas e provocarem sérios acidentes. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, então. Um grande abraço, muito obrigado, até mais.